boa noite, sejam muito bem-vindos, vamos entrando. Quem for entrando aí, por favor, vai me dando esse retorno em relação à conexão da internet, áudio, vídeo, se estão me vendo bem, se estão me ouvindo bem. Vão me dizendo aí como é que tá pra vocês. Boa noite, Mariano, tudo bem? Então, vamos para nossa aula semanal dessa semana, né? Então, a gente está tendo uma aula toda semana, já faz umas 7 ou 8 semanas, né? Toda semana a gente tem aqui no Instagram às 7 horas da noite, depois elas ficam lá disponíveis também no YouTube para vocês assistirem de novo. E na aula dessa semana a gente vai falar sobre estudo versus aplicação. Então, lá nos meus stories eu estava falando com vocês sobre isso, surgiram algumas dúvidas. Eu falei muito sobre o excesso de informação que a gente acaba tendo e como isso pode atrapalhar, na verdade, a aplicação. Então, por conta disso, eu quis trazer esse tema para a aula dessa semana, para que vocês consigam entender como é que vocês organizam esse tanto de informação que vocês têm aí, que algumas vezes nem é uma informação realmente que seja... que você possa usar para alguma coisa, né? É só um bando de informação que não tem conexão nenhuma e aí você não consegue organizar isso, você não consegue aplicar, tá? Vamos entender isso hoje. Vamos entrando aí, gente. Lembrando que vai clicando aí do like da live para o Instagram entender que o conteúdo tá legal e mandar para outras pessoas. Vai sinalizando aí, tá? E vamos começar. A live de hoje não vai ser uma live muito longa, não vou me alongar muito. Porque o conteúdo ele é bem breve e eu vou muito direto ao ponto, tá? Então, o que acontece? A maioria das pessoas que está aqui já conhece sobre pão, já faz alguns testes em casa, por isso que está aqui no meu Instagram, por isso que vê os conteúdos que estão aqui. E hoje em dia a gente tem muito conteúdo em todo lugar. Então, tem várias pessoas que produzem conteúdos relacionados a pão, a fermentação natural, tanto no Instagram quanto no YouTube. E aí, o que acontece? O que acaba acontecendo com você que está super animada começando a fazer pão? Você começa a seguir várias pessoas, você começa a ver informação de várias pessoas, você começa a ver vários métodos diferentes, várias formas de alimentar o seu fermento, várias formas de armazenar o seu fermento, várias formas de começar a mistura da sua massa. E isso, por um lado, é bom porque você está vendo diferentes formas de processo, você vê que tem várias possibilidades e aí você consegue ver qual é a melhor possibilidade para você. Mas isso tem um lado ruim também, porque se eu sigo uma pessoa que faz um processo de autólise francesa e depois todo o resto do processo de acordo com a autólise francesa, e eu sigo outra pessoa que faz com a autólise americana, e eu sigo outra pessoa que faz com o método direto, e aí eu tento pegar essas 3 informações e fazer tudo da minha massa, é lógico que o meu processo vai desandar. Então, um dos principais problemas aí que vocês têm é o excesso de informação e um monte de informação de diferentes processos, de diferentes pessoas que pensam de formas diferentes. Então, você tem esse bando de informação, né, que, por exemplo, eu tenho uma informação de que a autólise é legal fazer meia hora. Isso falando de uma autólise americana porque leva levain. E eu tenho informação também que se eu alongo um pouquinho mais a minha autólise, agora falando de autólise francesa, eu tenho um pouquinho mais de extensibilidade na minha massa. Se eu não entendo, se eu não estudo de forma correta, se eu não presto muita atenção nas informações que eu estou pegando de pessoas diferentes, eu pego uma autólise americana, eu faço uma fermentação de 1 hora. E aí meu processo desanda completamente. Por quê? Porque o processo da autólise é diferente, eu tenho levain. Então a principal coisa, o principal problema desse excesso de informação que a gente tem é que vocês não conseguem pegar o processo por completo, entender o raciocínio do processo por completo. Então, a primeira coisa que eu queria que vocês entendessem sobre estudo versus aplicação é, se você está estudando alguma coisa, se você está pesquisando alguma coisa, se você quer estabelecer um método, um processo, uma forma de fazer as coisas para você, você tem que definir aonde você vai focar. Então, se eu tô vendo ali um processo que é mais parecido com o meu, que eu gosto, que se encaixa a mim, eu vou seguir só o que aquela pessoa fala e coisas que se encaixam no mesmo processo que aquela pessoa fala. Por quê? Porque senão eu vou misturar todos os processos e aí é lógico que eu não vou ter um bom resultado. E eu não vou conseguir... Oi, tudo bem? Eu não vou conseguir... definir o processo por completo, eu não vou conseguir ter um bom resultado, eu só vou ter um monte de informação solta. Isso dificulta que eu consiga entender o processo por inteiro. Entender isso? Então, a primeira coisa que eu falo para vocês relacionada a estudo versus aplicação é
foque em uma coisa. Foque em uma pessoa. Não tem problema você seguir várias pessoas que falam da mesma coisa. Mas entendam que talvez aquela coisa que aquela pessoa está falando não se aplique a você. Então, quando a gente fala de proporção de fermento, a mesmíssima coisa. Então, o pessoal fala, eu alimento com 1,2,2, com 1,2,3, com 1,1,1. Depende do que você tem aí de ingrediente, depende do tipo de fermento que você tem, depende do tipo de farinha que você está usando, depende do tipo de massa que você quer ter. Então, siga aquela pessoa que usa a mesma proporção que você usa, que usa uma farinha parecida com a que você usa. Então, se você tem uma farinha aí, que é uma farinha mais fraca, que é uma farinha de mercado, né, que é uma farinha nacional, sigam pessoas que tenham também essa farinha, que usem farinhas parecidas com você. Assim você se aproxima mais do que aquela pessoa está falando, tá? Então, é o primeiro ponto aí que a gente tem que entender. Outro ponto muito importante quando a gente fala sobre estudo relacionado a alguma coisa que é na prática. Então, pão é uma coisa que você faz na prática. Não é um estudo que você pega uma informação que você adquire e você deixa armazenada. Todo estudo que você faz relacionado a pão é com o objetivo de você aplicar e fazer aquilo que você está fazendo de uma forma melhor. Ou seja, se você está estudando, se você está lendo um monte de coisa, um monte de post de um monte de gente, assistindo um monte de vídeo, primeiro, se você não está anotando o que aquela pessoa fala para conseguir definir lá a linha de raciocínio que aquela pessoa está falando para você. E se você não está aplicando logo em seguida, você pode ter certeza que você não vai ter um bom resultado. Por quê? Porque você só está ali acumulando informação. E aí soma com esse negócio de você pegar várias informações de várias pessoas, embola mais ainda o processo. Então o negócio eu estou estudando nesse momento sobre fermentação. Estou vendo posts sobre fermentação, porque estou com um problema na fermentação da minha massa, não estou conseguindo fermentar a minha massa de forma correta. O que eu vou fazer? Eu vou assistir uma aula sobre isso, eu vou assistir vídeos sobre isso, eu vou estudar sobre isso no Google, vou ler coisas sobre isso, não só assistir vídeos e tal. Eu vou anotar tudo isso que eu estudei, sempre anotando o que você está estudando, e em seguida, logo em seguida, eu vou aplicar aquilo. Então, eu tô vendo lá, eu fiz uns stories essa semana lá que era sobre fermentação, acho que foi hoje inclusive, ou ontem, hoje também falei. E eu tava falando sobre sinais de fermentação. Eu falei sobre crescimento, sobre bolhas na superfície, sobre bordas arredondadas. Então, a pessoa que fez essa pergunta, o que seria ideal para ela fazer? Pegar aquele post que eu fiz, anotar isso e logo em seguida, com aquela resposta, aplicar. Então, ela ia fazer lá a massa dela, ela iria olhar exatamente esses pontos que eu falei. Crescimento, bordas arredondadas, ar dentro da massa, porque senão você só pega aquilo, você só armazena e você não faz nada com aquela informação. E também é importante você entender o porquê daquilo que você está fazendo. Então, a questão do estudo é muito mais relacionada a você entender o porquê que você tem que olhar que a massa está dobrando de volume, o porquê que você tem que olhar que tem ar dentro da massa, porquê que você tem que olhar que tem bordas arredondadas. É muito mais relacionado a isso, de entender o porquê que você está fazendo, do que só ter aquela informação e não usar ela, só armazenar ela e esquecer de aplicar aquilo depois. Entendem? Vão me dizendo aí se está fazendo sentido para você. Se vocês quiserem mandar alguma pergunta, em vez de mandar aqui no comentário, manda aqui nessa caixinha, nesse ponto de interrogação que tem aqui do ladinho. Boa noite, tudo bem? E aí eu consigo ver no final da aula, tá? Eu respondo suas dúvidas. Então, falando sobre estudo versus aplicação, falando sobre estudo relacionado a pão, a gente sempre tem que ter, primeiro, um método, um processo definido lá, como eu falei com vocês. Sigam pessoas que tenham o mesmo processo que você tem. Sigam pessoas que tenham a mesma condição que você tem. Se você mora em um local muito quente, siga uma pessoa que mora também em um local muito quente. Se você tem um tipo de farinha mais fraca, siga uma pessoa que também usa o tipo de farinha mais fraca. Se você gosta de usar o método de autólise francesa, siga uma pessoa que também faça esse mesmo método. Assim você consegue entender o processo por completo e não fica perdido com esse tanto de informação. Porque se você pega uma coisa de um processo, você pega outra coisa de outro processo, você não vai conseguir ter um bom resultado, porque cada passo ele se encaixa ali naquele processo específico. Se você pegar uma coisa solta e aplicar outra, não vai fazer sentido, você não vai ter um bom resultado. Segunda coisa, sobre como você estuda.
sempre anotando tudo, definindo os pontos ali que você está vendo que são mais importantes quando você está assistindo uma aula, quando você está lendo alguma coisa, e aplicar logo em seguida. E teve mais uma coisa que eu não falei, não tem que estudar um monte de coisa junto. Então você pode estudar um monte de coisa junto, mas eu não aconselho. Por quê? Se eu olho fermentação, se eu olho estrutura, se eu olho assamento, se eu olho glúten, se eu olho tudo junto, eu vou me perder naquelas informações. Então, se eu estou estudando sobre fermentação, eu vou estudar sobre fermentação e eu vou aplicar aquilo. Porque o que acontece também? Eu estou estudando sobre fermentação, eu estou estudando sobre mistura, estou estudando sobre duas etapas ali do processo que são diferentes. E aí eu vou fazer uma mudança no processo do meu pão para ver se aquela mudança que eu estou fazendo vai me dar um bom resultado. Aí eu mudo isso na mistura, eu mudo isso na fermentação. Quando você tem um resultado melhor, como é que você vai saber aonde você acertou? Se você mudou tudo que você fez. Então, se eu vou mudar alguma coisa na fermentação, eu mudo alguma coisa na fermentação, eu não altero o resto do processo. E aí, dependendo do resultado que eu tenho, eu já tenho uma resposta se aquilo realmente estava dando errado ou não. Eu não mudo um monte de coisa ao mesmo tempo. Vá de passo em passo. E aí eu sempre aconselho começar do começo, né? Então, se você quer mudar, se você não está tendo um bom resultado e você quer testar aonde que está o seu problema, começa pela mistura, depois pelas dobras, depois pela fermentação, e assim vai testando uma coisa de cada vez, depois de você ter estudado sobre aquilo, para você ver se você vai ter um resultado diferente ou não, tá? Terceiro ponto. Tinha esquecido o terceiro ponto. Eu falo muito sobre a questão de você estabelecer uma linha de raciocínio, né? É diferente também eu saber alguma coisa e eu conseguir pensar aquilo dentro do processo. Então, a maioria das pessoas aqui sabem o que é dobra, sabem o que é uma autólise, sabem, na verdade, que tem que fazer a autólise, que tem que fazer a dobra, que tem que fermentar a sua massa, mas não entende exatamente o motivo, o sentido daquilo dali dentro do processo. Então, eu sei que eu tenho que fazer as dobras, mas eu não sei muito bem qual é o objetivo das dobras, eu não sei por que eu faço elas ali, mas eu sei que tem que fazer. Então, eu sei que eu tenho que fermentar a minha massa, mas eu não entendo o objetivo de fermentar a minha massa, eu não entendo por quê, como é que isso acontece, de onde que vem essa fermentação. Então, se você não cria uma linha de raciocínio, se você não consegue pegar todas essas informações que você tem e conectar elas na sua cabeça, estabelecer exatamente uma linha de raciocínio durante todo o processo, você não vai conseguir aplicar aquilo que você acha que você sabe, entende? Porque na verdade você não sabe se você não está conseguindo aplicar. Então, se você está estudando sobre alguma coisa, se você está estudando sobre o processo, evita buscar uma resposta pronta. Então, sei lá, autólise, por exemplo. Então, eu tenho que fazer minha autólise. Eu vou lá pesquisar quanto tempo de autólise eu tenho que fazer. Não é isso que você tem que pesquisar, não é isso que você tem que entender. Você tem que entender por que eu estou fazendo essa autólise. Qual o objetivo dessa autólise? Entende? Porque aí, se eu entendo qual é o objetivo da autólise, eu posso decidir, de acordo com a farinha que eu tenho, de acordo com a temperatura que eu tenho ali naquele ambiente, de acordo com a hidratação que eu tenho, qual é o tempo ideal para as minhas condições. Porque nunca vai ter uma resposta exata, nunca vai ter uma resposta certa. Entende? Mesma coisa que vale para dobras. Então, a pergunta correta quando se trata de dobras não é quantas dobras eu faço, é por que eu estou fazendo essas dobras. Qual o objetivo que eu estou cumprindo ali quando eu faço as dobras? O que eu quero com aquilo? Entende? E aí, entendendo o que você quer com aquilo, você vai conseguir cumprir aquela função e você também vai conseguir decidir se o melhor para sua massa são 3 dobras, são 4 dobras, são 5 dobras. Entende? Mais que 4 é pouco provável. Mas entende? Quando você tem esse raciocínio, quando você tem esse entendimento, você consegue aplicar de uma forma melhor? Então, procure entender mais o porquê daquilo do que ter aquela resposta pronta logo de cara. Entendem? Me digam se está fazendo sentido aí. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta.
Miolo muito fechado, que pode ser. Então, o assunto exatamente não é sobre o miolo, mas como a gente está falando sobre estudo, o que eu vou falar para você? Como é que você testa isso? Como é que você estuda sobre isso? Você pesquisa em alguns... No Instagram, né? Instagram não é um local exatamente para você estudar, mas tem muitos posts que são realmente muito enriquecedores que você pode olhar essa informação. Mas como é que você estuda isso? Você vai entender o que causa o miolo mais aberto. Entende? Então você vai estudar sobre isso, você vai pesquisar lá. Miolo mais aberto, por que as pessoas querem, o que traz isso? Normalmente miolo mais aberto está relacionado à fermentação e manipulação, essas duas coisas. Manipulação mais frouxa, né? Uma manipulação mais gentil, assim. E fermentação, uma boa fermentação para sua massa, mas não uma fermentação excessiva. Então, você vai ter que entender sobre essas duas coisas, entender sobre a manipulação da sua massa, entender sobre fermentação e fazer os seus testes para saber o que está causando esse miolo mais fechado, tá? Mas uma coisa que eu já adianto, tem também um pouco a ver com hidratação, tá? Hidratação de pelo menos 70% aí para você ter um miolo legal. Se você usa uma hidratação abaixo de 70%, não tô falando que é impossível você não ter miolo aberto, é possível. Mas é mais difícil. Com uma hidratação um pouquinho mais alta, pelo menos de 70% ali, você consegue um miolo mais aberto. Mas tudo também vai depender da manipulação e da fermentação, porque você também tendo uma hidratação muito alta, fazendo fermentação e manipulação de forma incorreta, o seu miolo mais aberto não vem, tá? Mas é mais ou menos essas três coisas, um equilíbrio entre essas três coisas, ok? Deixa eu ver aqui. Tá, então vamos continuar. Então, gente, resumidamente, o que a gente falou foi sobre excesso de informação, entender que não é porque você tem informação sobre um monte de coisa que você realmente tem o conhecimento sobre aquilo, que você realmente vai conseguir aplicar, que você não precisa e que você não deve, na verdade, ficar seguindo um monte de pessoa que falam coisas diferentes, que tem processos, métodos e formas de ensinar diferentes. Então, eu vou ter uma forma de ensinar, um método e um processo que eu gosto de seguir. Outras pessoas vão ter outras formas, o Alex vai ter outra, o Renê vai ter outra, a Ana Risse vai ter outra, a Aline Gali vai ter outra. Então, são pessoas que fazem um bom pão, que têm a ideia da fermentação natural e que gostam da fermentação natural, mas o processo é completamente diferente e a forma de fazer é completamente diferente. Então, o resultado, misturando esses processos, não vai ser bom, porque são processos que se aplicam a cada pessoa, a cada tipo de farinha, ao ambiente que aquela pessoa tá, ok? Outra coisa que a gente entendeu também definir uma linha de raciocínio. E quando você pesquisar coisas, pesquisar mais o porquê que você está fazendo aquilo do que o que você tem que fazer. Então, se você for estudar sobre alguma coisa, se você for pesquisar sobre alguma coisa, busque posts, busque vídeos, busque artigos, busque qualquer coisa, seja no Google, seja no YouTube, seja no Instagram, que te expliquem o porquê daquilo, que não te deem a resposta pronta. Porque a resposta pronta é uma coisa que facilita a sua vida, entre aspas, mas na verdade ela não te ajuda muita coisa não. Porque depois você não vai conseguir aplicar aquilo à sua realidade. E essa é a dificuldade quando você faz pão de fermentação natural. Porque tudo vai depender muito. Então, se você não entende por que você está fazendo, por mais que a pessoa te dê o processo completo dela, quantidade de dobras, tempo, quantidade de farinha, hidratação, mesmo ela te dando o processo completo dela, você pode ter certeza que o seu resultado vai ser diferente. Até porque também tem a sua forma de fazer, a sua mão, a forma como você consegue aplicar aquilo que você sabe. Então, quando você entende exatamente por que do que você está fazendo, você tem mais liberdade durante o seu processo. E, na verdade, é aí que você aprende de verdade, tá? Outra coisa que a gente entendeu também é que todo estudo relacionado a pão, todo estudo relacionado a alguma coisa que a gente faz na prática,
é com o objetivo de fazer melhor a prática. Então, é uma coisa que deve ser aplicado logo em seguida do que eu estou estudando. Então, eu estudei sobre fermentação, eu apliquei a fermentação ali, aquilo que eu estudei. Eu estudei sobre mistura, eu apliquei aquilo. E sempre anotando, sempre quando eu for fazer teste, anotando as informações, vendo o que estava diferente, como é que mudou, tirando foto também para você ter referência. Então, o estudo, quando a gente fala de estudo para pão, não é simplesmente você olhar lá na internet, você ler sobre você assistir vídeo. O estudo também está relacionado à aplicação, porque faz parte, tá? Então, essas duas coisas têm que andar juntas, ok? E, por último, acho que eu falei as 3 coisas, não foi? Deixa eu ver aqui, a Dulce falou alguma coisa. Stephanie, eu fazia meus pães integrais na mão, agora com uma cera não estou acertando, não tem crescido. Então, esse é um bom exemplo de uma coisa que eu tô falando. Eu não tenho como saber o que está acontecendo. Você vai ter que estudar o seu processo. O que você está fazendo de diferente? O que mudou? O que você fazia antes que você não está fazendo agora? Como é que está o ponto do seu fermento? Quanto tempo de fermentação? Qual a temperatura? Você está usando uma farinha diferente? O seu processo está diferente. Mas exatamente o que mudou? O tempo de batimento? A sua massa está esquentando? Você vai ter que estudar e você vai ter que entender o que está acontecendo. Não tem como eu te responder. Porque eu não sei o seu processo. Entende? Então, provavelmente, quando é crescimento, está relacionado à fermentação. Mas aí, quando a gente fala sobre farinha integral, ela é tão complicada de trabalhar que pode ser outras coisas também. Pode ser um problema da farinha, pode ser que não seja a fermentação em si, não seja problema no seu fermento, nem em tempo, nem temperatura. Pode ser um problema da sua farinha. Pode ser um problema na sua autólise. Pode ser um problema em vários locais. Então, você vai ter que estudar o seu processo, você vai ter que entender. E sempre trazendo lá o porquê. Então, quando você olha para crescimento, você vê que é aumento de volume, fermentação. A primeira coisa que vem à cabeça. Então, você vai estudar sobre fermentação e vai tentar aplicar isso na sua massa. Ok? Aquilo que a gente estava falando. Estuda, aplica, anota, estuda de novo, aplica, anota. E segue esse ciclo até você conseguir um bom resultado. Ok? Pode ser a quantidade dos ingredientes também. Mas se a receita é exatamente a mesma e estava dando certo antes, não sei. Mas tudo é teste, tudo você vai ter que ver. Tá bom? Então, gente, é isso. Temos mais dúvidas em relação a mais alguma coisa? Tem que avisar sobre o evento que vai acontecer aqui no Instagram do dia 31 ao dia 6 de fevereiro, tá? Eu já coloquei lá o link na bio. Vai ser uma semana de conteúdo aqui gratuito e online, onde a gente vai falar desde o começo do processo lá da fermentação natural. E é muito importante que vocês se inscrevam para conseguir receber todo o conteúdo e todos os avisos desse evento que vai acontecer, tá? A jornada ao começo do pão artesanal. Então, eu falei para vocês que nesse mês de janeiro a gente vai focar bastante nessa coisa do início, da pessoa que está começando mesmo, que está meio perdida, que não sabe para onde vai. Então, todo esse evento vai ser focado nisso. Então, a gente vai falar sobre fermento natural, a gente vai falar sobre criação, a gente vai falar sobre método também, processo em si para fazer um pão de fermentação natural. A gente vai explicar tudo isso bem direitinho, tá? O link para inscrição tá lá na bio. Então, acessem lá para poder se inscrever e participar do evento, ok? Se a proporção está correta para uma quantidade maior na macieira. Se está usando a ficha técnica com proporção, com porcentagem, na verdade, independente da quantidade que ela está colocando, a porcentagem está estando correta, não tem alteração. Você indica livros para estudo? Indico, não tenho aqui perto, mas indico o Panificação e Venazerie, do Michel Suais. É um livro muito bom. Tem algumas pessoas que têm dificuldade para ler ele, mas eu achei... Ele não tem linguagem difícil, mas ele tem uma pegada um pouquinho técnica, mas não é muita coisa. Mesmo você fazendo pão, e você falou que tem uma produção, então acho que ele vai ajudar bastante.
Tem o Arte da Fermentação, que é muito bom, mas fala só sobre fermentação. Então, fala sobre fermentação de pão, fala sobre fermentação de várias coisas, kombucha, fala sobre... Qual o nome de um negócio que tem leite? Esqueci o nome. Mas fala sobre fermentação, vários tipos de fermentação com vários tipos de alimentos. Mas ele é muito bom se você quer entender melhor como funciona a fermentação. E tem um livro que é o Sourdough School, só que ele é um livro em inglês. Não é difícil de ler, se você tem uma leve noção. E é um livro muito bom de verdade, que é o da Vanessa Kimball. Eu acho que esses 3 livros, você não precisa de mais nada. Tem vários outros, mas com esses 3 você já consegue um bom resultado. Eu vou anotar lá nos stories para que vocês consigam pegar o nome direitinho e pesquisar depois. Para quem está chegando aqui no final já da live, vai ficar salva no YouTube, disponível lá, junto com todas as outras que a gente está tendo durante essas semanas aí, tá? Então todo o conteúdo já está lá disponível e a gente vai continuar deixando sempre salva lá, porque para vocês conseguirem assistir depois, ok? Então é isso, gente. Reassistam essa live, façam suas anotações, deem uma olhadinha lá nos posts que eu já tenho com bastante informação. Tem post de carrossel, com legenda, tem vídeo. E o que acontece é que as pessoas acabam não prestando muita atenção porque tá no Instagram. E não sou só eu, mas como o Padoca do Alex, como a Tuti, como várias outras pessoas postam um bom conteúdo e as pessoas acabam não dando a devida atenção. E tem muita informação lá, tá? Então aproveite. Acabou, Drica, mas não tem problema, você consegue assistir lá, tá bom? Lá no YouTube. Beleza? Não se esqueçam de se inscrever na jornada que vai acontecer do dia 31 ao dia 6. Parece que tá longe, mas daqui a pouco tá chegando. E se você não se inscrever, você não vai ser avisado quando começar, tá? Nada desse evento vai ficar salvo para depois, porque a gente vai dar bastante informação, então vai ser naqueles dias ali o conteúdo disponível, depois acabou, ninguém vai poder ver, tá? Então aproveitem e se inscrevam lá, tá? Um grande beijo, boa noite e até semana que vem.